Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando, sempre recado no começo do vídeo. Se você quiser fazer seu mapa astral orientação vocacional, só ver as inscrições, comprar o oráculo e também esse ano fazer parte do Clube de Astrologia Integrativa. Voltou, sim. Quer saber todas as informações? Gente, estão lá no site. É só você ter força de vontade, clicar no link que você vai ser direcionado para o site, né? Lá dentro do Clube de Astrologia vai ter podcast, interpretação de mapa, filme. Vou trazer bastante coisas de astrologia, hermetismo, teosofia, astrologia médica, que é todo esse assunto e sempre da minha maneira, né? Sempre da minha forma, da questão da minha percepção. E hoje eu quero trazer para vocês sobre medo de sentir. Ai, signos femininos, né? Principalmente o signo da água. O signo da água, a gente tem o elemento de água e o elemento de terra. O elemento de água é lógico da gente entender. Se a gente botar a mão na água, a gente vai sentir muito mais do que botar a mão na terra, né? Então, ou seja, o sentimento está relacionado com o signo de água e a sensação é signo de terra, tá? Isso trazendo um pouquinho da tipologia junguiana. E aí, o medo de ser mãe. Ai, eu tenho medo de ser mãe. Por quê? Mãe está relacionado com o quê? Casa 4, lua. Mãe está relacionado com nutrir, acolher, enraizar. E para que a gente possa crescer, a gente precisa o quê? Sempre ir nutrindo, né? Nutrindo, sentindo, nutrindo, sentindo. Por que as relações acabam? Porque não tem mais sentimento. Você não é isso? Não sinto mais nada por você. Eu também não sinto mais nada por você. E aí acabou o relacionamento. Por que isso? Então, ou seja, a água é que faz a conexão com tudo, gente. Lembrando que a água é memória. Tem água aqui, gente, dentro de você de 1.200, de bilhões de anos dentro de você. Então, por isso que a gente tem que entender. Mas eu vou trazer aqui sempre da minha maneira, do meu jeito de ser, que é isso que faz com que as pessoas estejam aqui no canal. E eu quero agradecer também, gente, a todos os comentários, eu leio, tá? Eu não escrevo em todos, porque senão eu vou ter que só escrever não dá pra fazer tudo. Então, assim, a gente tem que direcionar, mas eu agradeço aí sempre ao carinho, ao feedback de vocês. As críticas também, né? Podem vir críticas, não tem problema. E também as perguntas, mas infelizmente eu não consigo dar essa vazão de escrever pra todos vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que trazer aqui dois signos que são signos que a Lua gosta de ficar, que é Touro e Câncer, né? Então, a Lua gosta de ficar na energia canceriana e na energia taurina. Ela gosta de ficar lá. Então, vamos trazer aqui sempre essa questão da Lua. A Lua que forma os laços, tá? Então, exemplo assim, para que eu possa ter relacionamentos Vênus, eu preciso criar laços de sentimentos. Mas aí que tá a grande questão, né, gente? Que tipo de sentimento é esse que eu tô nutrindo dentro de mim? E isso que vai me levar a ter os relacionamentos que eu tenho com as pessoas, né, no meu entorno, né? Então, vamos lá. Aqui, sentindo e criando laços com valores, né? Então, ou seja, os valores são casa 2, então eu tô sentindo, eu tô criando um laço com aquele valor. Tem pessoas que passam na nossa vida e a gente não sente nada, né? Não sente nada. Sente nada. Ou a gente pega, exemplo assim, a gente pega essa caneta, não sinto nada por ela, não sinto nada. Já fez constelação familiar? Constelação familiar a gente sempre pergunta, o que você está sentindo com relação àquela pessoa? Nada, não sinto nada. Aí tem às vezes você fala, o que você está sentindo com relação à alegria, felicidade, tristeza, né? Que é isso, então a gente tem o quê? E criar laços nada mais é que apego. Aqui quando a gente vai trabalhar e estudar as linhas orientais, eles falam que a grande questão é essa questão do nosso apego. Por quê? Porque a gente tem que saber que de tempos em tempos existe o desapego, né? Eu preciso saber. Então, isso hoje em dia é uma questão muito difícil também com relação às relações. Porque hoje em dia a gente tá percebendo que a gente consegue ser autônomo, graças a Deus, autossuficiente, né? Antigamente, as mulheres eram super dependentes do homem, as mulheres nem imaginavam que elas podiam fazer o que elas fazem hoje, né? E só que também isso também tá criando a dificuldade de criar laços, porque assim, na hora que eu crio laços, eu crio intimidade. Então assim, como é que a gente faz isso? É exatamente isso, porque assim, eu preciso criar o laço, o apego, mas saber que de tempos em tempos eu preciso desapegar. Se a gente traz isso, essa consciência, eu não sofro. Então eu tô trabalhando sempre Touro e Escorpião, né? E o que acontece? Ter uma relação familiar, né? Relação familiar é a mãe, porque é a mãe que nutre a casa, não é? A mãe é a grande administradora, e lembrando que Capricórnio é o administrador da sociedade, mas quem administra as famílias é a mãe, né? Por isso que a gente fala muito que Capricórnio está relacionado com a paternidade, com a figura
masculina, mas na verdade o masculino não entenda como pai, homem. A figura masculina no sentido de autoridade, né? Então eu tenho uma autoridade. Mas, por isso que eu falo, e na casa 4 é a questão materna, mas ela também é uma autoridade. Então, eu tenho duas autoridades dentro de mim. Eu tenho que ter uma autoridade no meu mundo interior, que essa autoridade é o quê? Na minha capacidade de criar apego, de criar uma relação familiar dentro de mim. Eu tenho que ter autoria com relação aos meus sentimentos dentro de mim. E ao mesmo tempo eu tenho que ter esse lado paternidade também tá dentro de mim, com relação ao que eu vou desempenhar na sociedade, né? Minha função social. Essa é uma questão bem interessante. Tem pessoas, por exemplo, que a vida interna é um caos, ela não tem autoridade dentro dela. A vida externa, ela até que consegue fazer suas funções. Tem pessoas que a vida interna até que tem, mas... Então, exemplo assim, é o equilíbrio, né, gente? É o equilíbrio. Tem que ser feito sempre o equilíbrio, nenhum nem outro. E uma coisa que é interessante, que assim, criar uma relação familiar é criar vínculo com alguma informação. Que aí a gente tá trazendo o quê? Casa 3 com casa 4. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, né? E acolher. Então, por isso que às vezes a gente, até na constelação familiar, a gente fala assim, tem gente excluída do sistema e alguém precisa acolher aquela informação. Já ouviram falar sobre isso na constelação familiar? Ou quando você tem um relacionamento, né? Exemplo, a pessoa chega lá na constelação familiar e ela fala assim, tô com um problema de relacionamento, né? Tô com um problema. E aí a gente tem que ver o quê? Vamos ver quem veio antes. Aí a gente vê que o problema foi naquele primeiro namorado que machucou. E aí ela quer o quê? Excluir do sistema. Não dá pra excluir do sistema. Eu preciso acolher. Porque aquilo formou. Hoje, a pessoa é o que ela hoje por conta daquele relacionamento, né? Não só por conta daquele relacionamento, mas sim, aquele relacionamento também fez parte, é uma bagagem sua. E quantas vezes a gente não quer ver a nossa bagagem, né? Nossa dificuldade de aceitar tudo que passou por nós. Porque a gente vai achar que é vergonhoso, fraqueza, e não, gente, moldou você, ponto e acabou. Eu já passei por várias situações que eu falo, nossa, antigamente eu tinha vergonha, hoje eu falo, não, mas aquilo foi importante, porque hoje eu sou por conta daquilo, né? Então aqui eu tenho que criar laços, então eu tenho que sentir, né? Eu sinto. Uma das coisas também que é interessante é que no futuro a gente não vai comer tanto, tá, gente? Eu tô te dando essa dica, a gente não vai comer tanto. Vai ser assim, ó. No futuro vai ser assim, eu sinto a banana, mas pra eu sentir a banana casa 4, energia canceriana, eu preciso saber muito bem os 5 sentidos da banana. Então o cheiro, por exemplo assim, nossa, eu penso na banana, já vem o cheiro, já vem a cor, já vem o formato, ó, os 5 sentidos. Touro, a forma. E aí o que acontece? Eu já me sinto nutrido. Exemplo assim, tem algumas pessoas que a gente se conecta, por exemplo assim, a imagem de Jesus. Nossa, eu penso em Jesus, já me nutre. Eu penso, sei lá, qualquer pessoa aí pra você, já me nutre, né? Então é isso, a gente não precisa, por isso que eu falo que a gente não precisa, gente, ficar colado com as pessoas, né? Colar com as pessoas, assim, fisicamente. É só você pensar, ter certinho os 5 sentidos que já te nutrem, mas é aquela questão, tomar cuidado com o que você tá se nutrindo, porque às vezes você tá se nutrindo com algo do passado, né? E às vezes a gente precisa ser nutrido de outros ingredientes, de outras informações, para que a gente possa crescer. Se a gente pega uma árvore, se a gente plantar essa árvore num vaso pequeno e ela tem a potencialidade de crescer, às vezes, sei lá, 30 metros, um vaso pequeno não vai dar certo. Eu preciso fazer com que ela vá para outro solo, para outro terreno, dar mais fertilizantes, adubos, comida, nutrientes, minerais, para que ela possa, sim, de fato, chegar na potencialidade que ela precisa chegar. Então, isso é uma coisa bem importante. Tudo bem, legal, eu sinto aquela pessoa me nutre. Eu tô falando assim, é importante você trazer sempre essas figuras atemporais. Jesus, Buda, essas tudo bem, não tem problema. Você sentir isso, tudo bem, atemporal. Mas você trazer ex-namorado, sei lá, pessoas que não são atemporais, é difícil, porque você pode ficar preso no passado, que geralmente é isso, né? A gente tem essa questão nostálgica que é muito forte canceriano. Quem é muito canceriano sabe sobre isso, ou também taurino. Que esses 2 signos são os signos que mais sentem remorsos, ressentimentos. Mas eu também quero trazer uma coisa pra vocês, que eu acho que é importante, que eu fiquei refletindo e me veio. A gente acha que ressentimento é só coisa negativa, né? Não, gente. Ressentir é sentir qualquer coisa, seja coisa boa ou coisa ruim.
eu tô ressentindo, ou seja, eu não consigo mais produzir, vocês vão entender isso, produzir um sentimento no agora, e aí o que acontece, aquele dia foi tão legal na praia, eu fico ressentindo aquela imagem, então eu fico presa numa imagem do passado, eu não consigo o quê? Vivenciar e sentir, me conectar na imagem do hoje. Que nesse caso, vamos dizer, essa imagem aqui. Então, qual que é a imagem daqui de agora? Olhando para a câmera, lógico, eu estou filmando, e aqui tem essa questão. Eu não posso simplesmente pegar minha energia e dispersar minha energia para o passado e nem para o futuro. Porque se eu fizer isso, eu não faço aqui com tanta presença, com tanta integridade, com tanto enraizamento para passar isso para vocês. Fica uma coisa meia boca, fica uma coisa meio assim. Então, eu tenho que pegar toda essa energia e vir para cá. E trazê-la pra cá, sentir esse momento, que quando eu faço o sentimento deste momento, eu tô vivendo no presente, no aqui e agora, e automaticamente eu consigo purificar minha mente, que ela não fica nem presa no passado e nem presa no futuro. Essa é uma questão bem interessante que eu deixo pra vocês. E aí, vamos lá. Vamos entender o que é mãe. Mãe, então, é aquela pessoa que recolhe um número de informações e põe num lugar. Então, vamos imaginar, né? Então, eu pego, vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar o ventre. O ventre, vamos imaginar uma bola. Então, eu pego essa bola e vou jogando várias informações lá dentro, né? Até que uma hora aquilo vai sair alguma coisa. Vai sair de alguma coisa de lá. Então, nós fomos isso. Saímos o quê? Isso aqui tudo, né? E o que acontece? O que é mãe? E o que é esse medo de sentir? Medo de ser mãe? Na verdade, a pessoa tem medo de gerar um valor. Porque mãe é gerar um valor. Eu sou um valor. Que eu, como valor, tenho que ser útil, casa 6, virgem, para a humanidade. Eu tenho que exercer minha função social no mundo. Por que o mundo tá maluco? Tá em desordem? Por falta de as pessoas exercerem as suas funções sociais. Exatamente isso. Estamos exercendo funções que não eram para ser exercidas. Estamos exercendo coisas que não têm nada a ver com as leis naturais. Por isso que o mundo tá caótico. Então vamos, cada um ter a sua autorresponsabilidade e se direcionar para a sua função social. Então, mãe é gerar um valor, né? E medo de ser mãe é ter medo de gerar um valor. A pessoa tem a incapacidade do quê? De nutrir, vincular informações. São pessoas que não conseguem fazer o processo do quê? De agregar. Então, mãe, que aí tá falando de touro, mãe nada mais é que eu tenho a capacidade do quê? De agregar valor. Agregar valor, tô agregando moléculas. Porque aí depois eu vou o quê? Mostrar pro mundo. Esse mostrar pro mundo são as minhas criações, que é a casa 5, que é leão. Eu mostro pro mundo aquilo que eu gerei dentro de mim e eu exponho pra fora, né? Porque aquele valor não pode ficar comigo, porque ele precisa vir pra luz, né? Então assim, quando o bebê tá na minha barriga, alguém tá vendo o bebê? Não tá vendo o bebê. Alguém vê? Não. Mas depois de 9 meses eu preciso pôr ele pra fora. Por quê? Porque existe um tempo também de maturação interna, né? Então, medo de ser mãe nada mais é que medo de você conseguir agregar valor e medo de construir um valor. Mas isso também tem coisas mais profundas, né? Se a gente for pensar, a gente está trazendo uma ponta do iceberg aqui, para refletir, para trazer isso para vocês. Mas se a gente for pensar, a grande parte das pessoas não tem medo tanto de gerar um valor, mas elas têm medo do quê? Da independência desse valor, de soltar estes valores. Quantas mães, agora vamos trazer no mundo normal, entre aspas, quantas mães não soltam os seus filhos? Não soltam, controlam. Quantas pessoas acabam, às vezes, não criando coisas porque elas têm medo de soltar o valor, deixar este valor ir, deixar esse valor ser independente. Ou seja, o que acontece? Eu tô aqui colocando um valor principalmente espiritual, mental, informação, e a partir do instante que essas informações elas estavam comigo, só eu sabia disso. A partir do instante que eu gravo um vídeo e eu coloco na internet, não é mais meu, é de vocês. É de vocês, não é mais meu, é de todos vocês. A grande questão que eu quero trazer pra vocês então quer dizer que tudo que tá na internet é bom? Não. Aí é que tá a grande questão. Existem valores que estão mais conectados, mais refinados com o eu superior. Estes valores, eles podem o quê? Trazer uma característica mais atemporal. E existem valores, informações que são finitas, que só servem para um determinado período de tempo. Exemplo,
Marcela, tem aquele sertanejo que toca aquela música de sofrência, aquela música chata pra caramba, que deixa todo mundo de o quê? Frequência lá pra baixo. Essa música, ela é atemporal? Ela só serve pra agora. Por que ela só serve para agora? Porque ela é um produto do desequilíbrio mental e da falta de conexão do divino. Porque se nós estivéssemos conectados com o divino, nós não iríamos gerar esse tipo de valor, né? Mas se a gente vai, exemplo, escutar Mozart, Beethoven, quanto tempo tem Mozart e Beethoven aí na humanidade? Ele tem tanto tempo, né? Tem tanto tempo e as pessoas estão escutando porque ela é o que? Ela é contemporânea. Ela é o que ainda mantém a presença, porque o que mantém a presença é a essência dela. Uma música de sofrência sertaneja tem essência? Tem essência nenhuma. Aquilo, exemplo assim, isso que eu quero trazer pra vocês. Aquela música faz uma ponte pra chegar no teu coração, que é a tua essência? Não faz. Porque o meu coração, gente, em nenhum momento sofre, meu coração em nenhum momento quer vingança, meu coração o que é o coração? O que é o amor? É amor, empatia, compaixão, perdão. E quantas músicas tem aí que são totalmente contrárias, né? Então, só pra vocês entenderem. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, que a gente fala das fake news, né? Das informações que são falsas. O que é uma informação falsa? É uma informação que não perpetua a tua vida em outras vidas. Astrologia. Astrologia é uma coisa que, você pode ver nessa vida, na próxima vida tem astrologia, ela é atemporal, ela serve pra qualquer... Por quê? A astrologia é baseada nas leis herméticas. Baseando-se nas leis herméticas, o que a gente acontece é uma lei universal, né? Então, fica com isso, tá, gente? Fica com essa questão aí. Então, ou seja, uma pessoa ela tem medo de agregar valor. Ela tem medo de agregar valor, não sabe agregar. Ou se ela agrega valor, ela não tem a riqueza, a sutileza de saber o que agregar de maneira, né, correta. Vamos imaginar obras de artes, né? Tudo é uma obra de arte? Vai depender do referencial de cada um. Mas não existem obras de artes que são, nossa, gente, que refino. E olha o que a pessoa fez. E existem obras de arte, né? A gente pode trazer aqui para vocês entenderem o mito dos três porquinhos, né? O que acontece? Quem é que manteve a casa por mais tempo e se perpetuou? Aquele que foi o que? Construir com tijolos. Ou seja, ele falou, bem, aquele valor, por mais trabalhoso que seja construir uma casa, mas eu sei que vai me perpetuar por mais tempo, entendeu, gente? Do que os outros que fizeram de qualquer jeito, né? Então, ou seja, as pessoas, elas querem uma fama o que é instantânea. Aquele valor a qualquer momento vai cair, porque aquele valor não conecta na essência. Então, aquilo que só conecta na essência que fica. Por isso que as pessoas estão agregando valor a coisas que não são supérfluas, são superficiais, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, aqui também é medo de soltar. E aí, gente, né, eu quero trazer pra vocês que isso também está relacionado com a infância de vocês. Primeiro que gerar um valor ao meu corpo físico. Eu preciso primeiro aprender, eu preciso fazer com que esse corpo, que o braço coopere com o ombro, que coopere com a perna e que todo mundo vá para o mesmo lugar. Não tem isso às vezes na nossa vida? Parece que a minha perna quer ir para um lado e minha cabeça quer ir para o outro. Bem, eu tô numa cisão. Ou seja, a minha energia, de vez concentrar e ir para o mesmo lugar, acaba o que? Se dispersando. Isso acontece com bastante gente. Mas o que acontece? Muitas vezes, isso também está no mapa astral, mas de uma maneira geral, trazendo um pouquinho aqui psicologia, as mães, elas são responsáveis. Por que a gente não está conseguindo pessoas que realmente gerem valores novos na humanidade? Hoje que a gente vê, e é bem legal, porque cinema, por exemplo, hoje em dia o que é? Sequência de filme, remake, refilmagem. Ou seja, ninguém está conseguindo produzir algo inédito, algo realmente grande. Então as pessoas estão copiando as coisas. Cópia, uma cópia da outra. Blogueiro que é tudo parecido, não sei o que é tudo parecido, entendeu? É uma cópia. Ninguém está gerando realmente a sua própria luz, né? Por falta, principalmente, de valores espirituais, valores realmente de essência, né? E também tem uma questão, é que assim, para que a gente possa fazer, nossos pais, principalmente a nossa mãe, precisa compreender, isso é uma coisa bem importante, precisa compreender que a criança precisa ter esse esforço de ir. Então, qual que é uma frase que a gente escuta muito da mãe? Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Então, ou seja, a criança tem aquele impulso de fazer, aquela vontade de fazer,
a mãe de alguma forma controla e não deixa a criança fazer. Quando essa criança cresce adulto, ela não consegue se tornar autônoma por conta disso. Por quê? Bem, quando era para eu fazer e é para eu aprender a fazer dentro de casa, num ambiente seguro, né? Em tese era isso, veio a minha mãe e falou, não, ela faz, ela faz. Então a criança não produziu, ela não conseguiu o quê? Construir a autonomia, porque a autonomia ela é tão importante para que eu possa acolher as minhas informações e criar um valor e depois expressar. Então, é por isso que fica complexo, né? Deixa eu fazer. Não, deixa a criança fazer. Porque quando ela crescer, ela vai ser o que? Independente, autônomo. Né? E muitas mães fazem isso inconscientemente, por quê? Ah, não, porque vai ser... É a questão da superproteção, né? Essa superproteção tá acabando com as crianças, né? Ou seja, a gente tá com uma galera que super protege, uma galera que super abre também. Também tá errado, desequilíbrio, sempre caminho do meio, né? E eu queria trazer pra vocês, né, que pra gente gerar um valor e pra que esse valor possa perpetuar. E aí, lembrando que o oposto de mãe é Capricórnio e Saturno, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu vou gerar, com aquilo que eu vou distribuir. Muitas pessoas, na verdade, gente, não conseguem entender que eu preciso gerar algo, né? Gerar alguma coisa, um valor que faz sentido na vida do outro, né? Então, exemplo assim, é por isso que a gente às vezes escuta uma música, não faz sentido nenhum pra mim. Aí, às vezes, assim, vou dar um exemplo pra vocês. Esses dias eu ouvi uma pessoa que tem uma capacidade maravilhosa, o André, canalizador, assim, devocional, sagitariano, maravilhoso. E ele, músico maravilhoso. As músicas dele entram na minha célula, mas não é que entra na célula, aí que tá o grande lance. As minhas células vibram na música dele. Meu Deus do céu, que coisa linda que eu acabei de falar. As minhas células vibram naquela música. Quando eu ouvi aquele cara tocar aquilo, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu sou, é isso, você traduziu o que eu tava sentindo, né? E às vezes você vai escutar, exemplo, um sertanejo, nem reverbera. Então por isso que a gente não consegue sentir, a gente não tá conseguindo sentir o nosso corpo. Então isso que é muito importante, eu preciso gerar um valor que vai fazer sentido na vida do outro, mas não no sentido superficial, mas no sentido profundo da alma dele, né? E que a gente está tendo essa dificuldade aqui no planeta Terra, né? De gerar coisas realmente que penetrem as camadas e que façam que despertar aquilo que já tem no outro, né? Só que o outro faz relembrar. Então isso que eu acho que é muito importante, que eu deixo aqui pra vocês. Então medo de sentir, medo de ser mãe, muitas vezes é medo de gerar um valor e medo também com a relação à energia do escorpião é de soltar este valor, porque esse valor não é seu mais. Esse valor, de uma certa forma, foi seu, você cuidou, você nutriu. Claro, você aperfeiçoou para que você pudesse dar o melhor de você para os outros. Isso é a coisa mais bonita e que eu tô falando de maneira bem astrológica. E aí? Ai, meu Deus, vou soltar isso? Vou soltar? Ai, não quero soltar. Porque a partir do momento que eu soltar, não vai ser mais meu, mas vai ser do todo. Que essa é a quadratura entre touro e aquário, né? Que muitas pessoas... E também as quadraturas entre leão e escorpião também, mas principalmente entre touro e aquário, né? A minha dificuldade de soltar um valor para que eu possa ficar livre. Porque eu preciso soltar esses valores, porque aí eu fico livre. Ai, meu Deus, agora eu tô livre. Ai, já soltei tudo, olha que eu tô livre, né? Tô livre. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se você tem medo de ser mãe, tem medo de sentir, tem medo de cuidar, medo de nutrir, medo de educar, né? Essas informações, né? O que eu vou fazer com essas informações, meu Deus? Você vai acolher pra você expressar e doar este pro mundo, que é energia aí. As energias mais criativas que a gente tem no zodíaco é Leão e Escorpião. Escorpião é um dos signos mais criativos que tem dentro do zodíaco. Então, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!